eu tenho percebido que tem piorado. E tem piorado de uma forma preocupante. Eu acho que, como tudo na sociedade, as pessoas perderam a capacidade de fazer... de contar aqueles 10 segundos antes de tomar uma atitude, sabe? Uhum. De refletir sobre o que vai fazer, de pegar uma... normalmente a gente tem um problema, que isso vai até na questão da medicina baseada em evidência, a gente gosta muito do que fala o que a gente quer ouvir. É verdade, A gente tem muito problema com contraditório, né? Com até porque pode expor nossa vulnerabilidade e a maior parte das pessoas evitam isso. Então, uma pessoa que quer usar, normalmente, ela já começa procurando fontes erradas de informação. Perfeito. Porque ela vai selecionar as informações que vão falar o que ela quer. E saúde não é falar o que a gente quer. Pô, com tanto tempo de medicina, o que a gente aprende? Quantas vezes você já se viu e fala, pô, eu pensava que era uma coisa e é outra. É verdade. Quantas vezes a gente tem que ter aquela humildade de falar assim, olha, não sei, vou estudar, não sei. E as pessoas começaram a ter muita certeza com base em informações muito rasas. E perderam tem uma capacidade de defesa. Tem um autor que, embora eu não concorde com ele em tudo, ele é muito bom, ele chama Byung-Chul Han. Não concordo com ele na questão política, econômica e tudo, mas a análise que ele faz da sociedade é muito interessante. E ele fala uma coisa em um dos seus livros, que é a capacidade de defesa. As pessoas estão tão encantadas, e não só ele, outros... O próprio Maravilhoso Mundo Novo já fala isso. As pessoas estão tão encantadas com as coisas que elas perderam a capacidade de ter um pouco de senso crítico em relação a alguma coisa. Então, se você fala o que uma pessoa quer ouvir, a probabilidade dela questionar a informação é muito pequena. É verdade. E aí eu acho que esse fenômeno... nós pensamos, né, assim, de uma forma geral, para eu deixar isso mais bem ilustrado, a gente pensou muito em democratizar a informação, e isso era interessante e é importante, mas a gente não, a sociedade não se preparou para democratizar a informação. Então nós demos acesso a informações de diversos níveis de qualidade, dos piores aos melhores, para boa parte da população que não está preparada para interpretar um texto simples. Perfeito. Então, a gente está sofrendo com isso. Exatamente. E tem de tudo, né? Tem Hoje, de tudo. por exemplo, se você quiser achar artigos científicos, vamos dizer assim, de primeira linha, justificando qualquer tipo de atuação ali, Sim. por exemplo, o uso de anabolizante, você vai achar. Vai Você vai achar um monte de artigo. Vai achar. Né? A gente tem uma frase bem interessante na questão da medicina baseada em evidência, que é o seguinte: você vai encontrar estudo publicado para tudo. Para tudo. Sim. Para tudo. Se você quiser provar qualquer coisa, vai ter estudo. Até, me desculpe quem acredita, até astrologia você vai ter estudo provando a favor. Uhum. O problema é o seguinte: estudo publicado não significa evidência minimamente aceitável. Uhum. Nós temos, hoje, tem o professor Ioannidis, né, que é um dos caras mais estudiosos da medicina baseada em evidência. Ele fala, nos estudos dele, com estatística pesada, com análise científica pesada e tudo, ele mostra que a imensa maioria dos artigos científicos são de má qualidade e não servem como evidência. Perfeito. Isso incluindo meta-análises. Porque as pessoas falam assim, olha, mas é uma meta-análise. Não, mesmo meta-análise tem jeito de ser muito ruim. E a gente não é preparado para o treinamento de ler uma informação e ver quando ela é boa ou não. E além disso, aí entra um pouco até de Nassim Taleb, a questão que um estudo científico, ele funciona como um teste. Ele funciona como um teste e, na verdade, a gente, na área da saúde, a gente trabalha com probabilidade condicional. Essa é a grande verdade. A gente não tem certeza, quase nada é determinístico na área da saúde, quase tudo é probabilístico. Então, o que acontece? Como quase tudo é probabilístico, o estudo está ali, ele também é probabilístico. Então, você tem que fazer uma análise pré-teste dele, você tem que ver se ele, além de tudo que envolve o que um estudo tem de ser bom,
da questão da metodologia estar correta, de não ter vieses, do autor tá isento de conflitos de interesses e vieses, ou se tiver conflito de interesse, que ele consiga deixar isso claro e se mostre separado disso durante o projeto. O que a gente tem ainda se esse estudo for positivo, ele ainda não significa uma verdade. Porque você tem que analisar o contexto. Você tem que analisar o contexto. Então, para a gente fazer, por exemplo, uma tomada de decisão na área clínica, isso é tão complexo, porque você tem que analisar o que vem antes do estudo, analisar o estudo em questão, analisar o contexto do paciente, o desejo do paciente, o seu expertise em fazer aquilo, porque pode estar tudo certo, mas você não tem expertise para fazer aquilo. E aí você não... Então é muito complexo. E quando a gente vai para essa questão das pessoas estarem tomando decisões erradas, eu tô te mostrando só olha como que é complexo para um médico, partindo do princípio que ele foi bem formado, tudo, que ele está estudado, tomar uma decisão é difícil. Pegar uma informação e ver se ela é boa é difícil. Imagina para um leigo que está determinado a fazer algo. E verdade. Aí, essa determinação pode ser por vários fatores, sim, né? A gente tem, por exemplo... Eu sempre gosto de falar com as pessoas o seguinte... As pessoas, elas gostam de discutir muito política, mas poucas pessoas estão preparadas para ouvir que todo sistema tem seus prós e contras. A gente nunca vai conseguir instalar um sistema sim, que não tem um efeito colateral. Mas a gente está mais preparado quando você reconhece o efeito colateral do sistema. Sim. Então a gente vive hoje uma sociedade que é mais livre, que a informação circula mais, mas nós temos mais pressão de marketing, mais tudo. E, infelizmente, as pessoas não se policiam quanto a isso. Então, elas não sabem o que realmente é necessário para elas serem felizes ou fazerem as coisas com valor e o que tem preço e não é felicidade. E dentro disso, as pessoas acabam pesando errado. Então, hoje a gente tem a questão das pessoas acharem que ser muito musculoso é algo que realmente vai impactar na vida delas, né? Que ter um corpo extremamente bonito vai impactar. E eu vou ser bem sincero, eu não vou te falar que não... Porque nós temos estudos bons que mostram que vendedores bonitos vendem mais. Sim. Nós temos estudos, inclusive, com médicos, com atores treinados para fazer o mesmo atendimento, mas vestidos de forma diferente, onde o mais bem vestido e o mais bonito é mais bem avaliado. Então, isso pesa, mas isso só pesa porque as pessoas vivem num modo de pouca reflexão. É o que a gente comentou aqui antes, né? É o privilégio da mídia de curta em relação a longa, que vai levar uma conversa igual a gente está tendo. Então a gente está numa sociedade muito imediatista e as pessoas perderam a capacidade de analisar essas questões. E o que eu vejo hoje é, por exemplo, é muito provável que um homem queira ser muito mais musculoso e forte do que realmente o parceiro ou a parceira dele deseja. É bem provável que isso está acontecendo, porque tem uma distorção nisso. E as mulheres também, né? Hoje em dia está muito comum mulheres utilizarem esteroide anabolizante, drogas de desempenho, chip de beleza. Sim. E a gente não sabe até que ponto, depois a gente pode falar isso, da questão do risco, a análise temporal do risco, né? Que é o que eu vejo é um grande determinante para esses tipos de escolha, né?